Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a uma live no canal da Escola da Câmara dos Deputados. Se você ainda não nos segue, ative as notificações, transmita para os seus conhecidos. E essa é uma live de um assunto que está na pauta, está em discussão, uma das leis, se não a lei, junto com a nova lei de licitações, uma das leis mais importantes aprovadas nesse ano. Eu sou Marilene Matos, tive a grande honra de ser convidada para mediar esse debate com duas personalidades de extrema proeminência no país quanto ao tema, que a gente vai ouvi-los com visão diferente. Então, eu sou Marilene Matos, professora e mestre em Direito Administrativo, e vou mediar esse debate. Gostaria de agradecer à Escola da Câmara, parabenizar pela escolha do tema, que não poderia ser mais oportuno, e pela organização do evento, na pessoa da diretora, Juliana Werneck, dos demais organizadores, o diretor Márcio Martins, a Tatiana Pacheco, a Viviane de Paula e a Jamile Fonseca. Bem, o tema escolhido, então, ele é de grande interesse público e de grande repercussão e tem sido bastante discutido em todos os meios de comunicação. Embora a gente fale de uma nova lei de improbidade administrativa, na verdade, o termo técnico, o termo correto, são alterações relevantes na lei 8429/92. Uma vez que a lei 8429 ela não foi revogada, o legislador optou por colocar como alteração e não revogação. Mas as alterações que vieram, na verdade, com a lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, ou seja, hoje a gente tem um mês, exatamente um mês, em que essa lei adentrou o sistema jurídico brasileiro. É muito pouco para tanta polêmica, né? Os jornais falam, as revistas falam, os meios jurídicos falam, e tem muita informação aí no meio do caminho truncada, né? Que a gente pretende hoje esclarecer exatamente com a visão jurídica o que exatamente o legislador pretendeu com essa alteração da lei de improbidade administrativa. Eu vou dar aqui uma rápida panorâmica, né, do contexto, antes de passar para os debates propriamente ditos, sobre do que se trata a lei de improbidade administrativa. E ela é um diploma que veio para regulamentar uma disposição constitucional no sentido de estabelecer quais são as condutas, quais são os agentes e quais são as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa. Assim entendido, atos de desonestidade, né, para usar um linguajar que todo mundo entende, atos de corrupção, praticados por agentes públicos, melhor dizendo. E essa lei conceitua o agente público da forma mais ampla possível. Então, engloba não só o servidor comissionado, como servidor concursado, como político, como membro do MP, como membro do TCU, como estagiário. Então, uma lei extremamente ampla no sentido de quem pode vir a sofrer suas sanções. Inclusive aquele que exerce uma função pública de forma transitória, como jurado, como estagiário, também está sujeito às prescrições da lei de improbidade administrativa. Bom, em 92, então, aprovou-se a lei 8429/92 em um contexto em que foi o ano do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Então, a gente pode imaginar que na sociedade havia um sentimento muito forte contra a corrupção, né? A sociedade como um todo pedia uma resposta, né, das instituições. E essa resposta, no caso do Poder Legislativo, veio por meio da Lei 8429, que trouxe sanções realmente consideradas sanções severas, tratas de improbidade. Então, essas sanções incluem perda da função pública, multas pesadas, inclusive inclui a suspensão dos direitos políticos, ou seja, uma morte temporária do cidadão em relação aos seus direitos políticos. Essa lei, então, tem quase 30 anos, né? Após quase 30 anos, ela tem gerado sua aplicabilidade, sua aplicação, né? Tem gerado muita polêmica, né? Tem seus críticos, tem seus apoiadores, tem quem veja a lei 8429, né, como um diploma de extrema importância central no combate à corrupção, e tem os seus críticos que veem como uma disfunção do controle, no sentido de provocar uma paralisia, né, dos agentes, com medo de sofrer uma sanção de improbidade. Um fenômeno que ficou muito conhecido no direito administrativo como fenômeno do apagão das canetas. Então, assim, após quase esses 30 anos, a gente tem discussões de todos os lados, discussões da jurisprudência, e aí vem o Congresso e promove alterações, cerca de mais de 190 alterações na Lei 8429, embora formalmente não tenha havido uma revogação,
E aí, novamente, a gente se vê, né, toda a sociedade se vê envolta em uma discussão de magnitude, assim, né, que era de se esperar com o impacto que essa lei tem, né? Então, a gente tem, de um lado, os valores, né, o valor que a sociedade quer de combate à corrupção, de outro lado, a gente tem direitos fundamentais que precisam, né, necessitam ser protegidos, e a gente tem também um tratamento que precisa ser dado ao gestor sério, ao gestor que nada cometeu e que fica ali, né, sujeito a sofrer algumas perseguições, que foi o objeto de muitas críticas, né, do uso da lei de improbidade, né, a lei pode ser boa, mas por trás da aplicação da lei estão pessoas, né, com defeitos, com posições políticas. Então, uma das críticas que tem se feito, né, nesses 30 anos é de alguns excessos na utilização da lei de improbidade, perseguições políticas, do fato da lei ser muito aberta. Então, sem mais delongas, a gente vai passar a ouvir as nossas estrelas, né, já de antemão agradecendo, né, elas terem reservado um tempo para vir aqui expor, né, a sua experiência, o seu conhecimento. A gente vai receber, então, estamos recebendo o doutor Antônio Rodrigo Machado, advogado, doutorando e mestre em Direito Público, e, de outro lado, o doutor Igor Pinheiro, professor, doutorando e mestre em Direito Público e promotor de justiça. Então, cada um vai mostrar a sua visão dessas alterações que agora a gente está discutindo. Eu vou colocar como um primeiro ponto para a gente abordar a titularidade da ação de improbidade administrativa na Lei 8429, ou seja, no seu formato original. Essa titularidade era do membro do Ministério Público e da pessoa jurídica lesada. Então, a gente tinha a titularidade da ação das procuradorias dos 3 níveis, né, na Advocacia da União, Advocacia dos Estados, do DF e dos municípios. A primeira alteração que a lei coloca é dizer que agora o único legitimado para interpor uma ação de improbidade administrativa é o membro do Ministério Público. Ele passa a ser o dono dessa ação, como ele é o dono da ação penal. Então, essa primeira alteração tem sido objeto também de crítica e de elogio, né, como quase todas as alterações. Eu vou iniciar, então, com o nosso titular, né, com o nosso membro do Ministério Público, o professor e doutor Igor Pinheiro, para ele falar para a gente o que ele achou dessa alteração, em especial, que restringiu a titularidade para os membros do Ministério Público. Bem, minhas amigas, meus amigos, boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, quando alguém for assistir posteriormente. Antes de mais nada, queria agradecer à professora Marilene Márcio pelas palavras gentis, cordiais e pelo convite que nos foi feito, ao professor Rodrigo Machado, que, sem sombra de dúvidas, representa aí o lado da defesa da advocacia na mais alta qualificação possível e vai trazer aqui alguns contrapontos que acho que certamente vão ser justos e razoáveis. E agradecer à Escola da Câmara pela oportunidade. Veja, Marilene, que interessante é. Esse debate vai ser rico, com certeza disso. Eu, como membro do Ministério Público, sou totalmente contra essa exclusividade dada ao parquê para a juramentação de improbidade, e, ao mesmo tempo em que sou contra, trago um dado que demonstra muito bem como o discurso que orientou a aprovação desta lei é extremamente contraditório. Porque fala-se, como regra geral, que a lei precisou ser ajustada porque havia excessos, porque havia perseguição, porque havia abusos pelo Ministério Público. E aí, contraditoriamente, o legislador defere... Olha aí. Muito bem, estou com uma professora aqui. E aí, contraditoriamente, o legislador vem e diz, tá bom, Ministério Público, você persegue, você abusa, você excede, mas eu vou dar somente para você. Daqui... Tá certo, amor, vou pegar já, obrigado. Mas aí eu vou dar somente para você a legitimidade para você continuar excedendo, perseguindo e abusando. É uma modificação legislativa que mostra como a razão não guiou este processo legislativo. Aliás, a ultraceleridade legislativa também demonstra isso, imprimida na reta final. Mas não só esse dado é relevante. Esse é um ponto contraditório que eu queria colocar. Mas eu disse que sou contra. E sou contra porque, numa república, monopólios institucionais são extremamente perigosos. Eu não concordo com isso, e isso vai de encontro à própria razão constitucional. Se nós olharmos no panorama geral de combate à corrupção,
quando você fala da corrupção eleitoral, você tem como direito fundamental a possibilidade de um cidadão comum ajuizar uma ação popular para combater atos imorais e, portanto, também de corrupção. Você tem também deferido à vítima o direito da ação penal privada subsidiária da pública, e quando se fala especificamente de atos de corrupção que lesam pessoas especificamente, elas são vítimas e poderiam ajuizar a ação penal privada subsidiária no caso da omissão do Ministério Público, que é o dominus litis da ação penal. Quando você fala de corrupção eleitoral, você tem lá no artigo 14, parágrafo 10, também como direito fundamental, a ação de impugnação de mandato eletivo, cuja legitimidade é de Ministério Público, partidos, coligações e candidatos. E fico eu a me perguntar, por que somente então a tutela da probidade administrativa deveria ser deferida ao Ministério Público? Isso é extremamente ilógico e razoável dentro do contexto republicano que nós temos e dentro de toda a ordem, certo, voltada para a defesa e o combate da corrupção. Então, esse é meu ponto de vista inicial. Já dou sequência? Primeiramente, boa tarde. O meu som estava mutado, já vou, então, vimos as considerações iniciais do doutor Igor sobre essa mudança na titularidade. Já passo a palavra, então, ao doutor Antônio Rodrigues. Sua visão, por favor. Primeiramente, muito bom estar aqui. Um debate extremamente interessante, porque eu acho que trata de uma lei, de uma reforma da lei de improbidade, que não é uma nova lei, mas é realmente uma lei que eu considero nova, né? Uma nova roupagem, ou pelo menos a correção daquilo que se pretendia em 1992 e que em algum momento nós tenhamos um desvio do curso da pretensão legislativa daquilo que era a lei de improbidade administrativa. Talvez tenhamos tido isso e, graças a essa correção de rumos, temos agora a reforma da lei de improbidade. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite aqui da Câmara dos Deputados. É uma honra estar nessa casa. Agradecer também a presença aqui ao nosso lado do professor Igor Pinheiro, sob o comando da nossa moderadora, a professora Marilene Matos. E também aqui acompanhado da Regiane e a Nádia, que vão fazer a tradução em Libras para que o nosso evento tenha um forte alcance em termos de acessibilidade. Eu diria, professora Marilene, esse tema da legitimidade ativa da ação de improbidade, eu diria que é um dos pontos mais sensíveis da lei. Nós tínhamos alguns problemas, que eu acho que esses problemas foram levados nos debates que nós tivemos na Comissão Especial da Câmara, em que em muitos municípios brasileiros, a advocacia pública, a procuradoria jurídica que representava aquele ente federativo, aquele município, em muitas situações não era uma procuradoria de carreira. Essa procuradoria, quando mudava a gestão, automaticamente também mudavam os seus membros. E existia a utilização da ação de improbidade como ferramenta de perseguição política. Aí a gente vai dizer, olha, mas o Poder Judiciário poderia receber ou não a ação. No dia a dia assodado do Poder Judiciário, a rejeição de uma ação de improbidade é algo muito difícil de acontecer, principalmente porque a jurisprudência do STJ e vários tribunais trouxe para a interpretação do recebimento ou não da ação penal o chamado indúbio pro societate. Então, nós tínhamos aí, olha, se tem dúvida ou não se ocorreu o ato de improbidade, nós teremos aí o recebimento da ação. Então, essa utilização errônea, primordialmente por procuradorias municipais, era de fato um problema. E nós temos participado de vários debates com diversos membros do Ministério Público e eu acho que é uma unanimidade naqueles que passaram por situações assim de entender que esse era um problema. Agora, paralelamente a isso, nas procuradorias dos estados, nas procuradorias dos municípios que são formadas por servidores efetivos, e em especial a Advocacia Pública da União, nós tivemos ao longo desses anos ações de improbidades que visavam realmente recuperar o dinheiro público que foi dilapidado, ações de improbidade que, de fato, tinham justa causa para a sua interposição, ações de improbidade que trouxeram o resultado esperado pela lei de improbidade, que é, de fato, a punição a um agente público desonesto, ímprobo.
Então, o legislador fez uma escolha que, ao meu ver, aqui tocando num aspecto de, enquanto estudioso da área, num aspecto, fez uma escolha que, na minha visão, eu tenho uma ideia de que foi algo muito sensível. E faço uma leitura crítica sobre isso, no aspecto de que nós não temos hoje uma estrutura de ministérios públicos organizados nos estados que possam dar conta do ajuizamento de ações de probidade que são necessárias para o combate a esses atos ilícitos. Mas, paralelamente a isso, eu vejo que há uma coerência por parte do legislador quando ele trabalha a ação de probidade não mais como uma ação civil, mas sim uma ação com caráter repressivo, sancionador, pessoal, contra o agente público que praticou a desonestidade. Então, quando o legislador ele muda a natureza da ação de improbidade, ou pelo menos ele reforça essa natureza punitiva, de caráter pessoal, ele leva isso para o órgão que, na nossa Constituição, tem a grande função de titularidade, aliás, tem a prerrogativa de ser o titular da ação penal. Eu vejo isso como um ponto crítico da lei, mas entendo que houve uma coerência no legislador quando estabeleceu essa questão. Já em relação ao Ministério Público, nós tivemos alguns exemplos que o Ministério Público, em alguns pontos, acabou institucionalmente, não professor Igor especificamente, né? Mas o Ministério Público teve uma discussão muito grande na constitucionalidade, por exemplo, das autoridades policiais em relação a poder firmar um acordo de ação premiada. O Ministério Público ajuizou ações, né, ajuizou uma ação declarando a inconstitucionalidade da Lei 12.850, dizendo que só quem poderia firmar um acordo de ação premiada era o MP, não poderia ser a autoridade policial. Nós tivemos agora recentemente um debate também sobre a requisição das defensorias públicas. Então, nós temos alguns debates que levam também ao entendimento de que o MP, institucionalmente, não apenas é o melhor órgão para fazer essa análise coerente diante desse caráter repressivo, mas também que o Ministério Público, institucionalmente, tende a abarcar essa prerrogativa como algo positivo institucionalmente. Interessante. Queria aproveitar a fala do professor Antônio Rodrigo e perguntar para o professor Igor, aliás, vou deixar os professores para lá, vou chamar vocês de Antônio Rodrigo e Igor, tá bom? Porque a professora aqui é você. Pode ser de Rodrigo, prefiro. Aproveitar aqui a fala do Rodrigo e perguntar o seguinte para o Igor. Igor, não é uma incoerência, porque hoje a gente tem uma posição do MP, acho que de forma quase geral, contra, né, as alterações da lei de improbidade. O Ministério Público está sendo bastante crítico. Não é uma contradição o Ministério Público ser contra ele ficar com a exclusividade né, da ação de improbidade quando tem um histórico de que teve uma disputa por ter a exclusividade do acordo de delação premiada? Veja, eu acho que um erro não justifica outro. Eu, particularmente, sempre fui contra monopólio institucional. Aliás, o começo da minha fala foi essa. Nós vivemos numa república, em toda e qualquer república, monopólio de poder, salvo aqueles sensíveis. Jurisdição, ok, você não pode compartilhar a jurisdição, você tem que ter o órgão ali de definitividade. Mas qual é o problema? Eu não tenho nenhum problema de compartilhar poderes instrutórios, poderes investigatórios com outras instituições. Isso aqui vai dar margem para outra instituição crescer. Eu costumo muito dizer isso nessa briga irrazoável que existe por parte de alguns com as defensorias públicas. Eu digo, meu amigo, a outra instituição só vai crescer se nós não trabalharmos, se nós não cumprirmos com o nosso papel. Ponto final. E eu repito, na lógica republicana, nós temos que dividir poderes. Se um delegado de polícia se submete a um concurso tal qual um promotor de justiça, se um delegado de polícia tem, não todas as garantias que um promotor tem, mas muitas delas, porque simplesmente eu vou dizer que o delegado está alijado de fazer o acordo quando ele tem a possibilidade de fazer toda a investigação e se quiser direcionar o colhimento de provas, eventual indiciamento, ele pode fazer e vai passar pelo nosso crivo. Claro, nós, como membros do MP, sendo os titulares da ação penal, temos e devemos que realizar o controle finalístico daqueles acordos realizados pela autoridade policial ou até mesmo acompanhá-los. Mas isso não retira a possibilidade deles fazerem. Então, eu não vejo contradição. A contradição que eu vejo aqui, no caso, é do parlamento. E, aliás, também do chefe do Poder Executivo. É bom lembrar. Porque na lei anticrime, na
na lei anticrime, quando foi criado lá um estudo do acordo de não persecução civil, o atual presidente da República vetou a legitimidade exclusiva dada ao Ministério Público para celebrar o ANPC, exatamente sob esta perspectiva, dizendo que não era saudável, que somente a instituição pudesse. Porque agora, um ano e pouco depois, ele mudou de ideia quando o cenário não tem nenhuma novidade. Então, nós temos, sim, uma grande contradição legislativa. Eu não consigo entender esse discurso de perseguição, de excesso de abuso do MP e de retirar das pessoas jurídicas lesadas esta possibilidade. Porque o que o Rodrigo falou é em verdade. As procuradorias municipais, via de regra, funcionam ali como um cabide, um anexo dos gestores de plantão. Então, você não pode nivelar todo mundo por baixo. Você tem que lembrar das procuradorias de Estado, da AGU, que tem pessoas extremamente qualificadas, isentas e que ajuizavam as ações dentro dos casos cabíveis. Então, é uma lástima essa legitimidade. O pessoal fica até chateado quando eu digo isso, mas é verdade, eu acho uma lástima. Dogmaticamente falando, é uma lástima. Você perde a oportunidade. É como eu disse, é o único espectro de combate à corrupção, o único, em que somente o Ministério Público tem legitimidade. Porque não existe sequer a legitimidade subsidiária. Pense o seguinte: pense que eu, como promotor de justiça responsável pelo combate à corrupção de uma cidade X, tenho ali um conchavo, faço um acordo de cavalheiros com o governador que começa próximo ano. E fico lá durante os 8 anos de mandato do indivíduo e saio removido ao final com o prazo prescricional de eventuais atos de improbidade consumado. O Estado não vai poder fazer nada para punir o agente corrupto porque fez um conchavo com único legitimidade. Então, vejam, o sistema de freios e contrapesos na legitimidade de ações punitivas é importantíssimo. Então, eu sou totalmente contra esse monopólio dado ao Ministério Público. Perfeito. Rodrigo, eu não tenho como te dar réplica total, senão a gente não vai conseguir abordar os outros pontos. Mas eu queria que você abordasse o seguinte ponto, quanto a essa mudança da titularidade. Eu queria que você me falasse de um argumento que eu tenho lido e ouvido muito, de que irá sobrecarregar o Ministério Público e que irá representar, então, uma diminuição do combate à corrupção, um enfraquecimento, digamos assim. Eu tenho ouvido isso. Eu queria que você abordasse esse ponto em particular. Eu acho que tem 2 aspectos aí. Eu não sei se o professor Igor ele coloca também nessa esfera de combate à corrupção a titularidade exclusiva do Ministério Público para interposição da ação penal nos crimes contra a administração pública. Então, não seria só na questão da ação de improbidade. Então, o Ministério Público também tem a titularidade da ação penal para o combate à corrupção na esfera jurisdicional penal. Então, seriam as 2 titularidades exclusivas, da ação penal e da ação de improbidade, fazendo com que, nesse aspecto, nós tenhamos aquela visão que eu ressaltei do legislador de aproximar os 2 instrumentos, né? Paralelamente a isso, enquanto o professor Igor falava, vem à mente muito a discussão da sobreposição de autoridades naquilo que diz respeito ao acordo de leniência. O acordo de leniência é realmente um grande problema na administração pública brasileira, porque foi instituído em 2013, na Lei 2.846, e até hoje nós não temos uma exata segurança jurídica. Sabe, professora Marilene? O que acontece? Quem é que pode fazer o acordo de leniência? É a advocacia pública, junto com a Controladoria Geral do órgão público que foi lesado, o Ministério Público, que tem a titularidade da ação para ajuizar a ação judicial de responsabilidade também com base na lei anticorrupção. Nós temos a titularidade da autoridade policial para fazer o acordo da ação premiada e temos também a titularidade do MP para fazer o mesmo instituto, o mesmo acordo. E agora nós temos a titularidade exclusiva do Ministério Público para firmar um acordo de não persecução cível. Nesse aspecto, eu acho que um sistema que já estava confuso, ele retoma mais um aspecto negativo. Porque quando nós tiramos a advocacia pública da possibilidade de acordo de não persecução cível, nós estamos ainda bagunçando a negociação do Estado com aquelas pessoas que praticaram ilícito e decidiram com o Estado colaborar. Quem é que vai poder fazer, por exemplo, apenas a título de ilustração, num caso de ato lesivo contra a administração pública praticado por uma empresa? Esse caso, obviamente, muito provável que ele também resulte
em um ato de improbidade. É muito provável que não tenha a participação de agente público. Agora, o acordo de não persecução civil não vai poder ser firmado diretamente com a pessoa jurídica lesada, somente com o Ministério Público. Vai na contramão daquilo que disse a Lei 12.846 e daquilo que diversas instituições vêm tentando conversar no diálogo institucional para que nós tenhamos mais segurança jurídica. Eu acho que o sistema punitivo brasileiro, nesse aspecto, ele está confuso. Respondendo a sua pergunta ainda, eu devo lembrar que nós temos, dentro do regime do sistema de combate à improbidade, nós estamos aqui falando um pouco sobre a esfera judicial, mas nós continuamos com a improbidade podendo ser apurada em processo administrativo disciplinar contra servidores públicos. E aí nós temos também o papel dos órgãos de controle que vão continuar fazendo essa fiscalização. Na esfera judicial, nós temos a titularidade da ação por parte do Ministério Público, mas nós temos também a esfera administrativa, né, administrativa estrito sensu, através dos processos administrativos disciplinares, que poderão também condenar servidores por essa prática corrupta, desonesta. Lembrando que a lei traz uma inovação. Agora, no processo administrativo disciplinar que estiver apurando lei de improbidade administrativa, a comissão deverá notificar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas que poderão enviar um representante desses dois órgãos para acompanhar o processo administrativo disciplinar. Eu fico imaginando, o Ministério Público já não tem nada para fazer. O Tribunal de Contas não tem nada para fazer, agora para mandar alguém para acompanhar o processo administrativo disciplinar. Nesse ponto, eu achei algo muito desarrazoado da reforma da lei. Como é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão mandar alguém para acompanhar? Quero acreditar que vai ser uma deliberação institucional que pode acontecer ou não acontecer e que vai fazer um acompanhamento não das audiências, não dos atos, né, mas apenas ao final do processo, no eventual relatório, como já era obrigação no texto da lei anteriormente. Ok, o grande problema da gente estar com duas pessoas que entendem muito e gostam muito do assunto é que a gente não pode se alongar muito, senão a gente não consegue passar para outro ponto. E só nessa primeira questão já geraria mil e umas perguntas que eu poderia fazer, mas eu vou passar, então, para o nosso próximo ponto da reforma da lei de improbidade. Passe, senão eu respondo o Rodrigo aí. Exato, é isso que eu pensei. E depois ele te responde. Então, o que acontece? Foi muito falado o fato de a improbidade agora exigir a intenção, o dolo, né? Antes, na forma original do 8429, então, a gente tinha improbidade dolosa e culposa, a culposa para danos ao erário, né? Então, aquele gestor que foi descuidado, assinou um contrato, não viu direito, não analisou, deu um prejuízo absurdo ao erário. Então, ele poderia ser incurso no ato de improbidade por lesão ao erário, mesmo sem ter tido a intenção. A lei ela vem e retira a modalidade culposa. E ela diz, não, hoje, para eu ter configurado uma improbidade, eu tenho que ter intenção, eu tenho que ter dolo. Aí, novamente, vem os críticos, vem os apoiadores, né? A gente tem argumento para todos os lados. Como eu comecei com a acusação da última vez, agora eu vou começar com a defesa. Vamos lá, doutor Antônio Rodrigo. Eu entendo que a improbidade administrativa, como a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha compreendendo nesse sentido, eu acho que há uma unanimidade entre todos os críticos da lei, que, de fato, é muito difícil, é pouco provável que você encontre num ato de improbidade praticado por descuido, por desleixo, o ato de improbidade dentro do elemento subjetivo do tipo exigido, o dolo, eu acho que é aquilo que caracteriza mais. E, nesse aspecto, o legislador, ao estabelecer o dolo como a exigência para a prática de uma conduta que será considerada culposa, ou será considerada ímproba, uma conduta de improbidade, eu acredito que o legislador andou muito bem. E acho que, com isso, nós temos uma maior segurança na atividade da função pública. A gente começou falando aqui na nossa live, e o professor Igor até tocou nesse assunto, sobre a questão de erros que foram praticados pelo Ministério Público na interposição no ajuizamento de ação. Nós temos diversos erros praticados pelo Ministério Público, nós temos diversos erros praticados pelo Poder Judiciário, nós temos diversos erros, muito mais ainda, praticados por agentes públicos. Só que não é advogado, porque são seres enviados por Deus para proteger todos os seres humanos da Terra. Mas, afora essa categoria de pessoas iluminadas,
brincadeiras à parte, nós temos aí erros que acontecem verdadeiramente. E acho que a segurança dada pela reforma da Lei de Improbidade Administrativa, ela é algo super positivo. Primeiro, para que o Ministério Público ele possa ter a garantia, a certeza de que o ajuizamento daquela ação já contém indícios, vejam vocês que no rito processual já há uma exigência que a ação de improbidade ela já tenha indícios da prática de um ato de improbidade. E nessa formulação inicial da ação de improbidade, o Ministério Público vai ter que buscar uma conduta que seja intencional. Vai dar trabalho? Dá trabalho mesmo. Não posso negar que vai ser muito mais dificultoso para o MP ajuizar uma ação de improbidade, porque vai ter que fazer a comprovação do dolo. Agora, qual o preço que nós pagamos pela não exigência de algo tão estrito? Nós temos aí o receio de servidores públicos, porque quando a gente fala da lei de improbidade, a gente lembra sempre dos agentes políticos, né? Mas o receio de servidores públicos de carreira, servidores públicos efetivos, ao lado dos agentes públicos que foram eleitos pela população para o exercício de uma função democrática, o receio deles de que muitas vezes na execução das tarefas públicas, da função pública, vir a ser controlado, vir a ser fiscalizado, vir a ser indicado por algo equivalente à desonestidade, à corrupção, que, na verdade, se tratou de uma escolha em que, muitas vezes, essa escolha na administração pública ela é arriscada. Então, entendo que a reforma da lei de improbidade, quando ela exige, quando ela define que o ato de improbidade é apenas o ato doloso, andou muito bem com a segurança dos agentes públicos, andou muito bem com a escolha desse modelo do sistema de improbidade dirigida para um fim específico, que é o combate à corrupção, e não o combate ao erro na administração pública como um todo. Igor, tem a palavra. Veja, nesse ponto eu acho que a gente não vai ter muita divergência, porque, de fato, ontologicamente, improbidade é sinônimo de corrupção, de desonestidade intelectual, de má-fé, e é complicado você dizer que alguém é corrupto ou desonesto por imprudência, por negligência. Ok, se você descumpriu lá como agente público um eventual dever objetivo de cuidado, a diligência normal que se espera de um agente público e causou um dano erário, beleza, você é demandado, faz a devida reparação, mas isso não transforma você em um desonesto, em um corrupto, cujo preceito da lei de improbidade tem aí as consequências de te alijar da vida pública. Muito bem, essa é uma premissa que me parece extremamente razoável e me parece que é um ponto extremamente positivo da lei. Você retirar a culpa, efetivamente, da caracterização do ato de improbidade, embora a gente precise ressalvar, a lei de introdução às normas do direito brasileiro fala que a punição pessoal dos agentes públicos pode também se dar por culpa grave, por erro grosseiro. Mas eu acho que, de fato, tem que ser somente por meio do dolo. Se tivesse parado aí, o legislador tinha sido extremamente técnico, tinha promovido, sem sombra de dúvidas, a mais lídima justiça. Entretanto, o legislador avançou muito e avançou de uma forma desproporcional, causando aí sim, e vai causar, daqui a alguns anos eu quero resgatar esta live para nós termos os dados numéricos da quantidade de absolvição em massa, da quantidade de diminuição das ações de improbidade. Porque, vejam, dizer Ministério Público, você agora tem que provar não só o dolo, não só a voluntariedade do comportamento, mas efetivamente ali a finalidade ilícita de prejudicar, de beneficiar alguém. E se esquece, por exemplo, que muitas vezes os atos de improbidade são praticados principalmente na questão da violação dos princípios para uma mera satisfação pessoal, para um mero regozijo, para um mero ato de perseguição própria. Então, percebam que a instituição do chamado dolo específico, que muito se fala, ela até seria aceitável se a lei tivesse também deferido as ferramentas probatórias para tanto. Porque quando nós comparamos os atos, os fatos que representam atos de improbidade e os crimes correlatos, nós vamos perceber que, ordinariamente,
os crimes correlatos são crimes somente dolosos, que não exigem o tal dolo específico. Ok, nós temos exceções pontuais, nós temos a prevaricação, nós temos a dispensa indevida de licitação, que foi criada até pela jurisprudência tal dolo específico, mas ordinariamente são delitos voltados para a prática de atos dolosos de forma genérica. E aqui na lei de improbidade você traz esta exigência a mais, além do dolo genérico, sem dar ao Ministério Público as ferramentas. Porque como é que eu vou provar o tal dolo específico no dia a dia de uma investigação? Por uma interceptação telefônica, mas eu não posso interceptar na improbidade. Por uma quebra de sigilo telemático, mas eu não posso quebrar sigilo telemático na improbidade. Por uma delação, por uma colaboração, queiram lá o termo que seja, mas a priori eu não posso usar colaboração aqui na ação de improbidade, embora o Supremo vá decidir isso muito em breve. Mas pode ser por meio da confissão, pode. Mas quem é que vai confessar no atual contexto punitivo extremamente frouxo? Mas pode ser por meio de uma busca e apreensão. É verdade. Uma busca e apreensão, eventualmente de um aparelho celular, na repartição, na casa do indivíduo, você, vez por outra, pode encontrar ali um papelzinho, um recadinho, né, que caracteriza o tal dolo específico. Mas percebam que das possibilidades existentes no mundo jurídico, as ferramentas que existem, sobram muitas poucas para o Ministério Público se valer. E eu pergunto, por que então não dá as ferramentas? Quem institui o dolo específico é uma escolha legislativa que me parece legítima. Legítima à luz do que representa o ato de improbidade, à luz das consequências da ação de improbidade. Mas não é legítimo você dizer, prova isso aqui, mas não nos dá as ferramentas. Isso é praticamente criar uma prova diabólica. Isso é praticamente aí quebrar algo que tanto se fala da paridade de armas. Porque eu não posso exigir que você faça algo se eu não te dou as ferramentas para tanto. Então, na questão do dolo, do elemento subjetivo, é isso. Acho justa a adequação da retirada da culpa. Justíssimo. Mas acho que a lei se excedeu, a lei foi aí infeliz ao não possibilitar o uso de outras ferramentas investigativas, exatamente para que eu possa demonstrar o que ela quer que eu demonstre. Meu ponto é esse, então. Vamos lá, Rodrigo. Permite só uma consideração, Mari? Não, eu queria te colocar também, achei bem relevante o que ele falou sobre as ferramentas. Se você concorda com essa visão de que faltou ferramental, né? Faltou a lei estabelecer ferramentas para provar a intenção do gestor de cometer a improbidade. Eu acredito, professor Igor, professor Marilene, eu acredito que aí a gente pode fazer um resgate. A primeira questão da nossa live, nosso debate aqui, que é o quê? Quando o legislador ele dá essa exclusividade ao Ministério Público, nós temos aí quase que a totalidade, é muito pouco provável, afora alguns dos tipos específicos ali do artigo 11, é muito pouco provável que no enriquecimento ilícito no dano erário, pelo dolo que é exigido hoje dessas condutas, que essa conduta também não seja tipificada no aspecto penal. Nós vamos ter, pelo menos, indícios dessa tipificação muito fortes que vão dar ensejo a uma investigação criminal. E aí eu acho que anda bem o investigador quando ele dá exclusividade ao MP, porque o MP vai ter, sob a sua, aliás, dentro das suas prerrogativas, uma série de instrumentos de investigação na esfera penal que poderão ser utilizados também na esfera da ação de improbidade. Então, eu acredito, pelo pouco que eu conheço do Ministério Público, que nós vamos ter aí aquilo que eu já vejo nos casos em que eu atuo, né? O MP ele leva a investigação para a esfera penal, faz toda a coleta de provas na esfera penal, e depois nós temos aí uma ação penal, nós temos uma ação de improbidade, nós vamos ter também o envio dessas informações para a própria administração pública, instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, nós temos aí, na esfera penal desse mesmo órgão, muitos instrumentos para essa investigação. Paralelamente a isso, nós podemos dizer também que essa utilização do MP desses instrumentos da esfera penal
vão favorecer, obviamente, se chegar a uma negociação, num eventual acordo de delação premiada, eu entendo que há uma obrigação por parte do Estado, se houver identificação de todos os requisitos, de que o acordo não seja feito apenas na esfera penal. Eu não sei qual a opinião do professor Igor sobre isso, nem da professora Marilene, mas quando o Estado diz, eu quero fazer um acordo com você, ele chama alguém para apresentar as informações, para apresentar a prova, para confessar a prática ilícita, eu acho de uma incoerência absurda que se faça isso apenas pela metade. Eu acredito que, pelo menos em termos jurídicos, de direito, o caso concreto pode realmente delimitar essa negociação, mas quando o Estado diz vamos negociar, ele tem que fazer uma negociação como um todo. Eu defendo muito que acordo de leniência, acordo de não persecução civil e acordo de delação premiada sejam acordos feitos, firmados, com o envolvimento de todos os órgãos que têm alguma titularidade de ação, alguma relação direta com a apuração daquele ilícito. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa de segurança no Brasil para definir o que pode ser acordado, o que não pode ser acordado, garantindo assim segurança jurídica, já que nós acreditamos, eu pelo menos acredito muito, nesses institutos, tanto da acordo de não persecução civil, acordo de leniência, como acordo de delação premiada. Pois é, Rodrigo. Veja, que interessante você colocou. Todos nós sabemos que, de fato, existem esses instrumentos na área penal. Entretanto, muitas vezes, o promotor que tutela a probidade não é o promotor criminal. Muitas vezes, o promotor da área criminal não é aquele promotor tão combativo, tão proativo. E se nós estamos a falar de dois ilícitos diferentes, um criminal e um cível, e os dois trazem requisitos voltados para o elemento subjetivo e no cível com muito maior rigor do que no crime, me parece que, por coerência, o legislador deveria deferir para ambas as searas as ferramentas probatórias, exatamente para que nós não corramos o risco de, eventualmente, termos aí um déficit, né, na efetividade da investigação. E quanto à questão dos acordos, eu concordo totalmente com você. Nós temos que, ao passo de trazer maior conhecimento sobre eventuais ilícitos, também garantir segurança ao indivíduo que, eventualmente, quer ali trazer luz à investigação, um mínimo de segurança. Porque não faz sentido tu fazer uma MPC comigo e amanhã tu tá sujeito aí à atuação de um órgão administrativo que vai te sancionar em outra esfera. Então, isso volta exatamente a começar no começo também, né? Esses tais monopólios são extremamente ruins, antirrepublicanos, e geram também, muitas vezes, o efeito prático de inibir a colaboração das pessoas, porque as pessoas não têm a segurança de dizer, ok, eu vou fazer um acordo lá com o Igor, com o promotor, mas e aí? As demais instâncias que vão poder vir em cima de mim? Qual é a garantia que ele vai me dar? Nenhuma, não posso dar nenhuma garantia. E aí, muitas vezes, alguém que poderia ajudar não ajuda. Antônio, Rodrigo e Igor tocaram num ponto que vem sendo há muito tempo já objeto de muita discussão, né? A incoerência do Estado nos acordos, né? De não persecução civil, de não persecução penal, o que retira a efetividade dos acordos. A parte faz acordo com uma ação de probidade, mas ela fica sujeita a uma ação penal. Essa incoerência ela acaba gerando uma insegurança jurídica, né? É uma sinalização estatal contraditória, que dá uma resposta numa instância e pode dar uma resposta diferente em outra instância. Então, é bem pertinente as considerações que os dois trouxeram sobre o tema, muito bom. Vamos, então, passar para o próximo ponto das alterações da improbidade, que também, aliás, eu não consigo encontrar um ponto aqui que não tenha gerado muito polêmica, né? Para quem está nos acompanhando e não é da área jurídica, a lei de improbidade administrativa ela prevê três espécies de condutas, né? Uma conduta que lesiona o erário, uma conduta que causa enriquecimento ilícito do agente e uma conduta que lesiona princípios administrativos. E essa improbidade que lesiona princípios administrativos, ela sempre foi objeto de muita contestação, muita polêmica, porque é muito aberto. O que é uma lesão ao princípio da moralidade para você pode não ser para mim, pode não ser para um diretor de uma estatal. Princípio da eficiência. Acabou que ficou muito aberto essa definição de improbidade por lesão a princípios. E para piorar, eu não sei se a minha estatística que eu vi, o Igor depois pode falar, se ela está atualizada, mas eu vi
estatísticas dando conta de que 70% das ações de improbidade são por lesões a princípios administrativos. Então, fica muito aberto e o gestor fica muito vulnerável de repente, ter que responder uma ação de improbidade que a gente sabe que provoca um dano na imagem, provoca gastos com o advogado, por mais que no final você tenha uma sentença, né, que dá pela improcedência. Então, a alteração dessa nova lei é no sentido de que as condutas que concretizam lesão ao princípio da administração pública, elas vieram em rol taxativo. Porque antes, qualquer conduta que o Ministério Público ou o ente lesado entendesse que lesionava o princípio da moralidade, o princípio da eficiência, ele entrava, então, poderia interpor uma ação de improbidade. A partir dessa alteração, eu legitimado, no caso, só o Ministério Público, eu só posso acionar alguém por improbidade administrativa por aquelas condutas previstas no artigo 11. Então, quero ouvir, vou começar agora, então, com o membro do Ministério Público, né, o que ele acha dessa alteração. Nossa, agora eu vou falar muito. Agora a gente vai discordar muito, tenho certeza disso. Mas vejam, eu compreendo muito o discurso teórico e academicamente honesto de dizer que muitas vezes a imputação de ato de improbidade por violação ao princípio traz uma insegurança, traz um medo ao agente público, ao gestor. Isso é uma premissa razoavelmente verdadeira e aceitável, porque, de fato, os conceitos, né, fluidos dos princípios geram muitas vezes ali uma margem de discricionariedade dada ao intérprete que pode enquadrar determinada situação como violando ou não o princípio. Porém, nós temos que analisar a seguinte situação. O legislador teve a opção de remodelar o sistema de tutela da probidade. E ele poderia simplesmente ter dito, ok, violar princípio não é mais ato de improbidade. Vai violar os princípios, porque é assim que a lei fala, não é mais ato de improbidade. Entretanto, o legislador optou por manter esta categoria específica de improbidade administrativa. E ao mantê-la, me parece que é uma contradição muito grande dizer que a violação aos princípios só é ato de improbidade nas hipóteses especificamente delimitadas pela lei. E por que é uma grande contradição? Exatamente porque os princípios trazem mandamentos fluidos, trazem mandamentos gerais, muitas vezes, que a capacidade do legislador, de qualquer legislador do mundo, é impossível de delimitá-la normativamente. E aí a gente chega aos seguintes absurdos, pensem aí os nossos ouvintes e telespectadores. O policial que pratica tortura, ele comete o crime de abuso de autoridade. Ele era processado na área da improbidade por violação aos princípios. O policial que fazia flagrante forjado, ele respondia por abuso de autoridade e respondia por improbidade por violação a princípios administrativos. O prefeito, lá da cidadezinha do interior, do Amazonas, do Ceará, do Piauí, de Rondônia, ele, quando fazia aquelas perseguições políticas, de transferência de servidores porque não ia votar no candidato prefeito, de coação para votar ou não votar em determinado candidato, ele respondia criminalmente pelo artigo 300 do Código Eleitoral e respondia por improbidade, por violação aos princípios administrativos. O agente público que praticava prevaricação, ele respondia criminalmente pelo 319 do Código Penal e respondia por violação aos princípios administrativos. Pensem agora, os senhores, que todos esses comportamentos abjetos, imorais, indubitavelmente violadores da probidade administrativa, não representam mais atos de improbidade, são indiferentes. São atos que estão legitimados. Pensem bem. Esses atos não podem mais ser punidos. Estes pequenos exemplos que eu tenho certeza que causam repulsa na professora Marlene, no professor Rodrigo e em qualquer um de nós que está assistindo. Ninguém seriamente comprometido com a tutela da probidade concorda que policial que tortura, policial que forja a prova, policial que prende alguém indevidamente, prefeito que remove servidores por perseguição política
não viola o princípio da probidade administrativa. Mas a nova lei traz este rol taxativo. E isso foi uma lástima. Isso representa, aliás, uma violação clara ao 37, parágrafo 4º da Constituição, porque o Constituinte deixou muito claro que, a despeito de termos o regime penal da tutela da probidade, nós também precisamos ter a tutela civil. E nestes casos específicos, nós temos somente tutela penal. Aliás, nós subvertemos a lógica do direito penal. O direito penal deixa de ser a última ratio para ser a prima ratio. O direito penal passa a ser, em determinadas situações, como estas, extremamente imorais, a única ferramenta punitiva mais severa do Estado contra o indivíduo. Ah, mas tem a possibilidade do processo administrativo disciplinar. É verdade. Mas a Constituição deixou muito claro que a violação à probidade tem que ter punição criminal e punição civil. Não por acaso, na repercussão, né, na tese de repercussão geral 576, o Supremo disse que a responsabilidade criminal ou político-administrativa dos prefeitos não exclui a responsabilidade na área da improbidade. O STJ também tem diversos precedentes nesse sentido. Então, a tipificação cerrada dos atos de improbidade por violação aos princípios, me parece que foi uma escolha extremamente infeliz e inequivocamente inconstitucional, porque é impossível que nem que eu, Rodrigo, Marilene e todos os professores de direito administrativo nos sentássemos e disséssemos, ok, vamos estabelecer um rol taxativo de comportamentos que, sem sombra de dúvidas, violam os princípios e devem ser punidos a título de improbidade. Nós nunca conseguiríamos, porque é impressionante a capacidade do ser humano de sempre imaginar uma nova alternativa, de burlar a legislação com má fé, é extremamente alta. Então, esse é um ponto que eu repudio, acho extremamente prejudicial e acredito muito que isso possa cair no eventual ADI, porque situações como essas geram recurso a qualquer um. E mais, imagina o seguinte, os policiais que estão condenados por atos de improbidade, porque fizeram tortura, porque fizeram flagrantes forjados, porque fizeram flagrantes preparados, os prefeitos que estão condenados porque perseguiram servidores públicos, a depender da tese da retroatividade ou não da lei, vão passar a ser absolvidos, vão ter suas penas perdoadas. Que maravilha! Olha que beleza de tutela da probidade administrativa nós temos aí. Então, esse ponto aí, desculpem a eloquência, mas eu não tenho como fazer outro ponto de vista. Vamos lá, Rodrigo, quero ouvir. A gente não esperava menos de você, por dar eloquência. Isso é de quem está entusiasmado e realmente lida com matéria e gosta da matéria, e por isso que fica boa a discussão, né? Passar para o Rodrigo, porque não falta material agora para o Rodrigo mostrar a sua visão sobre essa operação. Eu acho que esse tema é um tema, dentre todos que nós discutimos até agora, eu diria que é um dos mais importantes. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque quem está na função representando um órgão de controle, como é o caso do professor Igor, acaba se deparando no seu dia a dia com muitas situações em que atos de corrupção acontecem e não há uma clareza, não fica evidenciado o modus operandi, ou como ele aconteceu, ou como ele chegou à conclusão. E um promotor tão responsável, tão devotado à função pública como o Igor, ele vê a possibilidade de casos que, a priori, não estariam tipificados a partir da nova redação da Lei de Improbidade, ficarem impunes. Então, eu entendo que é muito importante que o debate acadêmico ele apresente, ele se coloque de uma forma sincera como essa, porque não é um debate em que alguém vai sair ganhando. É um debate em que as reflexões precisam continuar acesas para que nós tenhamos um sistema de combate à improbidade extremamente vigiado e vigilante, né? Então, eu inicio a minha resposta em relação a isso demonstrando todo o meu reconhecimento dessa visão por parte do Igor, enquanto representante do Ministério Público, enquanto professor. Tenho muito respeito a esse posicionamento. Agora,
Por um outro lado, né, mostrando uma outra visão sobre esse mesmo aspecto, nós temos o seguinte: a lógica da lei de improbidade administrativa não é a de ser um remédio para curar todas as doenças da administração pública. A lei de improbidade administrativa, ela está dirigida a atacar aquilo que é considerado desonesto, corrupto. O conceito de corrupção, ele pode ser mais elástico, pode ser mais restrito, mais rígido. E aí, nesse aspecto, eu acho que a reforma da lei de improbidade administrativa, ela deixa claro quais são os erros praticados por agentes públicos que serão tipificados como atos ilícitos e serão apenados com base na lei de improbidade administrativa. O crime de tortura, por exemplo, é crime. O crime de tortura é crime. Continuará sendo crime, será penado de uma forma muito dura pela legislação e, vale dizer, é uma das formas que o Estado encontra para retirar o cargo público desses indivíduos que, de maneira brutal, não podem ficar mais exercendo uma função dentro da administração pública. O que o Estado quis dizer nessa alteração legislativa foi que nós precisamos focar no combate à corrupção com esse instrumento legal. Crimes de tortura, questões relacionadas ao exercício funcional, mas que não dizem respeito à utilização de bens públicos, de veículos, de agentes, de recursos. Outras infrações, outros ilícitos, continuarão sendo apenados, seja pela esfera penal, seja pela esfera administrativa. Eu entendo que não há uma inconstitucionalidade em relação a isso, porque não tem como nós identificarmos todos esses atos como atos de improbidade. Isso poderia ser feito? Poderia. Nós poderíamos e podemos ter um tipo, no artigo 11, classificando um ato de tortura como um ato de improbidade administrativa. Isso pode ser feito pela reforma legislativa. Mas o administrador fez uma escolha em dizer, olha, se eventualmente nós tivermos um ato de tortura ou tivermos a manipulação de uma cena onde um crime foi praticado, nós tivermos diversos atos de abuso de poder, desde que isso não esteja relacionado com improbidade, isso vai ficar para a lei de improbidade. Isso vai ficar para a esfera administrativa, a esfera disciplinar. A lei de improbidade tem um objetivo, que é o combate à corrupção. Então, nesse aspecto, eu acho extremamente legítimo que politicamente, e aí politicamente em um sentido positivo, de escolha pela criação do direito, né? A gente tem sempre o debate de onde termina a política, onde começa o direito. A escolha do legislador é sempre uma escolha feita por políticos. Então, nesse aspecto, entendo que a escolha do legislador foi legítima. Não há uma ofensa à Constituição, porque não dá para caracterizar todo e qualquer ilícito como ilícito relacionado à desonestidade, à corrupção. Então, não vejo inconstitucionalidade nisso. Acho que isso pode ser feito pela escolha política no campo da separação de poderes, e o legislador ele pode fazer a opção de acrescentar ao artigo 11 mais uma nova prática. Agora, o artigo 11, da forma como ele existia, extremamente aberto, ao mesmo tempo que era uma facilidade para acusação, e era realmente uma facilidade para acusação, e eu tenho certeza que a imensa maioria das ações de improbidade não foram ajuizadas com qualquer tipo de ato de responsabilidade ou com sanha punitivista. Não, acho que todas as ações de improbidade partiram de uma análise de um representante do Ministério Público que, na quase sua totalidade, são representantes extremamente corretos, extremamente cientes da sua responsabilidade no Ministério Público, mas a forma como o artigo 11 estava disposto permitia um ajuizamento que, vejam vocês, dificultava demais a defesa. Olha, professor Igor, eu vou dizer, muitas ações de improbidade, elas dificultavam a maneira como a defesa poderia expor aquilo que, de fato, estava na acusação. Em muitas situações, era quase impossível você identificar qual era o fato tipificado, qual era a conduta do agente. Então, a reforma traz essa necessidade da individualização, traz a necessidade de tipificação, depois o juiz vai ter um momento em que ele vai definir a tipificação da conduta. Eu acho que aí entra um ponto que a gente precisa discutir mesmo, dessa impossibilidade do juiz
alterar a tipificação, entendo que isso é algo desarrazoado, acho que a jurisprudência vai ter que trabalhar um pouco sobre esse aspecto aí, mas a impossibilidade de defesa numa ação de improbidade ajuizada com base no artigo 11 de maneira genérica causava um transtorno enorme para o advogado que estava ali diante de um servidor público que fez concurso público muito sério, mas que eventualmente estava sendo acusado de algo que ele não tinha praticado como corrupção. Então, nesse aspecto, eu entendo que essa segurança jurídica do legislador andou bem também. Entendo que isso vai garantir até uma celeridade na análise do Ministério Público se há ou não ato de improbidade, e acho que a gente vai caminhar bem. Acho que a gente vai caminhar bem no decorrer. Mas a sua proposta de uma live daqui a 3 anos, eu achei ela fantástica, porque é isso que a gente precisa, de dados para uma reflexão. Estamos aqui debatendo teoricamente, mas só a realidade que vai nos demonstrar como o Poder Judiciário vai tratar a nova lei de improbidade. Bem, Marlene, já vou me antecipar, vou nem deixar você me cortar, que eu tenho que falar. Espera aí. Eu vou pegar um termo que o Rodrigo usou, que ele foi muito feliz, e que eu vou tentar demonstrar aqui como, de fato, esse dispositivo é um absurdo e ele compreende a minha preocupação. Fico feliz com isso. Veja, ele disse que os atos de improbidade são voltados para combater a corrupção, e é exatamente isso. Corrupção, desonestidade. E aí pensemos, mais uma vez, no caso do policial, do promotor, do juiz, que pede propina para praticar um ato de ofício. Igor, você me permite um parênteses? Vontade. Olha, veja como o negócio está difícil para mim. Meu pai está aqui enchendo os comentários do YouTube, adorando você. Eu estou indignado. Isso está difícil. Ô, Igor, esse Carlos Machado que está escrevendo aqui, é meu pai. Olha aí, doutor Carlos, me ajude, pelo amor de Deus. Tem que trazer esse homem para o Ministério Público. Não, veja, o Rodrigo disse que os atos de improbidade são voltados para punir corrupção. E é exatamente isso. Pense no juiz, pense no promotor, pense no policial que pede propina para fazer um ato de ofício. É o crime de corrupção do Código Penal. Mas eu só pedi a propina, eu não recebi a propina. E, portanto, eu não tive enriquecimento ilícito. Eu pratiquei um crime de corrupção, mas eu pratiquei improbidade, porque o rol é fechado agora. Então, percebam como é um sistema surreal. É um sistema feito para blindar atos de corrupção inaceitáveis. Pensemos, mais uma vez, nas hipóteses de crimes de abuso de autoridade. E vejam o alcance da loucura. Os crimes de abuso de autoridade, à luz da nova lei, a 13.869, só geram perda do cargo quando há reincidência específica. Então, eu tenho que praticar um crime de abuso de autoridade, ser processado criminalmente, chegar até o STF, transitar em julgado. Beleza. Eu tenho que cometer um novo ato, transitar em julgado a segunda vez para perder meu cargo. Isso mostra exatamente como essa modificação gera um perigo de ineficiência. Eu compreendo a insegurança que você diz. Eu compreendo, muitas vezes, a generalidade das acusações. E eu já peguei muita ação de improbidade mal feita. Mal feita porque o promotor ou não sabe, ou não entende do assunto, ou não fez uma investigação profunda, não foi atrás de verificar, pelo menos, as induções objetivas de por que o indivíduo praticou aquele comportamento. Porque muitas vezes o cara viola um princípio, mas ele não traz consigo, né, a má-fé, que é incitar o ato de improbidade. Ele praticou ilegalidade, aquela velha diferenciação entre legalidade e improbidade. Talvez aí o legislador tivesse sido mais esperto se tivesse mantido o regime da notificação preliminar, porque aí garantiria, em tese, a possibilidade do juiz fazer este controle, muitas vezes. Mas eu não consigo compreender, à luz desses exemplos, como este rol taxativo traz uma efetiva tutela da probidade. Porque nós temos atos gravíssimos que não vão ser mais punidos na área da probidade administrativa. E, doutor Carlos, gostei de ver, viu? Vou mandar um livro para o senhor também, tá bom? Para o Rodrigo, para o senhor ficar lendo livros. Aqui, meu filho, aqui não tem jeito, viu? Rodrigo, deseja tréplica ou passamos para o próximo ponto?
Não. Eu acho que as duas posições estão bem delimitadas. Estão bem delimitadas, né? Bem explícita, e acho que é uma discordância válida, porque eu digo que é válida porque nós temos diversos aspectos que a prática pode demonstrar que a lei trouxe segurança a um eventual caso em que o Ministério Público arquive e não ajuize uma ação de improbidade diante dessa dúvida, mas podemos ter também casos em que a dogmática jurídica vai ficar carecendo de uma fonte normativa para interposição, para o ajuizamento de uma ação de improbidade contra alguém que eventualmente tenha praticado um ilícito, né? Eu acho que nós estamos ali num lugar em que nós podemos ter, na realidade prática, tanto casos de corrupção que deixarão de ser punidos, como também casos corretos que deixarão de ser analisados pelo Poder Judiciário e automaticamente trazer um grande dano à vida de um cidadão. Acho que os dois pontos são pontos bem interessantes e servem menos às minhas convicções e mais às minhas reflexões. Partindo do pressuposto também que a lei ela faz um juízo de custo-benefício, né? Então, a lei não consegue atingir um estado ideal. Ela tenta ver o que eu perco, o que eu ganho, o que a sociedade ganha, o que eu perco. Então, acho que mais nesse sentido. É claro que os argumentos de ambos os lados são relevantes, né? Mas o legislador ele realmente fez a ponderação e optou por esse caminho, achando que é o caminho que vai trazer mais benefício à coletividade. Vamos partir, então, dado o adiantado do tempo, né, para o outro ponto, que também é um ponto bastante discutido, que é sobre a indisponibilidade de bens, né? A improbidade administrativa, ela tem como uma das sanções, aplicáveis ao agente, a indisponibilidade dos bens. Essa indisponibilidade, normalmente, ela pode ser requerida pelo autor antes do processo, já no processo administrativo ou durante o processo judicial, e ela gerava o quê? O famoso bloqueio de contas, né? Em que aquela pessoa que estava respondendo uma ação de improbidade, ela se via, cadê? Eu não tenho meus bens, eu não tenho meu dinheiro, e no final ela tinha uma absolvição. Então teve uma mudança brutal nessa indisponibilidade, inclusive rompendo até com a orientação jurisprudencial dos tribunais, né? Os tribunais entendiam que não era necessário comprovar o perigo da demora, que esse perigo da demora era presumido. Em qualquer ação cautelar, o autor tem que comprovar o perigo da demora do provimento judicial e, com isso, prejudicar o resultado útil do processo. Agora, isso vem exposto nas alterações, no sentido de que, para conseguir uma disponibilidade de bens, tem que ser comprovado o perigo da demora, né, do resultado útil do processo. E, além disso, vem também uma inversão da lógica que a gente tem no Código de Processo Civil, no sentido de que dinheiro em conta, ele passa para a última escala da indisponibilidade. Ou seja, primeiro eu bloqueio veículos, bens móveis, bens imóveis, bens móveis, semoventes, e lá no final, se eu não tiver nada disso, eu bloqueio contas bancárias. Então, vamos lá para a visão dos dois palestrantes sobre isso, começando. Pode começar com o Igor. Veja só, você tocou num ponto muito bom. É sempre bom falar primeiro, que eu gosto de ouvir a defesa por último, né? Até dentro da lógica do contraditório judicial. Percebam, a mudança do regime de disponibilidade patrimonial trouxe o que eu chamei no livro de direito ao calote, porque muitas vezes é isso que concretamente nós temos o risco de ver acontecer. O legislador disse, por exemplo, que não pode, o juiz está proibido de realizar a indisponibilidade patrimonial quando o dano ao erário for de até 40 salários mínimos. Então, imaginem que eu, prefeito, eu, secretário municipal, vou lá no banco, acesso o código e, transferei 39 salários, 39 mil reais para a conta da minha mulher, para a minha conta pessoa física. Isso chega nas mãos do promotor, o promotor entra com a ação, e o promotor não pode, até pode pedir, mas o juiz está proibido, o juiz não pode expressamente determinar a indisponibilidade patrimonial daquele valor. Mas por quê? Por que 40 salários mínimos, até 40 o juiz não pode disponibilizar? Que critério é esse? O que fez o legislador
chegar a esse valor. Porque, será que é insignificante, porque não vale a pena entrar? Não. Porque quando a gente fala de tutela da probidade administrativa, nós estamos aqui a falar, né, de valores caros à República como a moralidade, e dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é de todos nós. Não há, portanto, insignificância. Até na área criminal não é aceito por isso da insignificância, na área civil também não pode ser aceita essa tese. Então, esse é um dos dispositivos mais inconstitucionais da lei, que dá efetivamente o direito ao calote. Porque se você diz, você não pode bloquear os valores do indivíduo que subtraiu até 40 salários mínimos do poder público. E você só pode executar as sanções após o trânsito em julgado, daqui a 5, 10, 15 anos, na prática você está quase que inviabilizando o cumprimento daquela sentença condenatória. Mandar aqui, né, um abraço também para o professor Felipe Dalenogari, que mandou aqui a mensagem no chat aqui, é muito amigo de todos nós aqui. Felipe, um abração para você. E vejam, mas não parou por aí, o legislador ele foi muito mais ousado, no bom sentido, né? Ele chegou e disse muito bem, daqui para frente vamos criar uma modalidade específica de ordem de bens que podem ser indisponibilizados. Ora, se eu estou dentro de uma tutela que tem a finalidade, dentre outras, de garantir a plena e imediata reparação do erário, me parece que é lógico que o dinheiro seja a primeira opção, como já é no regime civil ordinário do Código de Processo Civil. Entretanto, o legislador subverte esta ordem e diz, não, o dinheiro é a última opção. E ainda sendo a última opção, só pode ser chamada à execução quando não trouxer prejuízo à subsistência do indivíduo. Então, hoje, o credor de um cheque sem fundo, o credor de uma nota promissória não quitada, possui muito mais garantia de liquidez quando for requerer uma penhora, uma indisponibilidade patrimonial, do que o indivíduo, do que o Ministério Público, que vai ali tentar reaver, eventualmente, um dano causado ao erário de forma dolosa. É sempre bom lembrar. Estamos falando aqui, né, dos atos dolosos, deliberadamente praticados com o fim de causar prejuízo ao erário ou de gerar enriquecimento ilícito e, portanto, de desonestidade. Esse indivíduo, com as facilidades que tinha no exercício do cargo, vai ter esta blindagem patrimonial, porque pensem os senhores que a lei quer, em primeiro lugar, colocar veículos. E nós sabemos que uma das principais estratégias de gestores mal intencionados é exatamente possuir poucos bens em seus nomes. Então, essa perspectiva da indisponibilidade patrimonial ela é extremamente perniciosa e inconstitucional. Ela viola exatamente o princípio da reparação integral do dano, trazido no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Viola também diretriz internacional assumida pelo Brasil por meio da Convenção de Mérida, que tenta, né, estipular também a reparação integral do dano como consequência de todo e qualquer ato de corrupção. Eu teria muito mais para falar do artigo 16, mas quero ouvir aí o contraponto do Rodrigo por conta do nosso adiantado da hora. Já passo direto a palavra, Rodrigo. Então, no aspecto da indisponibilidade de bens, vou trazer dois eixos. Primeiro, o primeiro deles é dizer a vocês que estão nos ouvindo aqui que o cidadão ele responde a uma ação de improbidade e, eventualmente, a pedido do Ministério Público, o magistrado ele pode dizer, olha, enquanto você estiver respondendo a ação de improbidade, seus bens vão ficar bloqueados. Contas bancárias, poupança, imóveis. Eu já vi, ao longo da minha vida como advogado de servidores públicos efetivos, muitas vidas sendo destruídas, vidas financeiras, vidas pessoais, por conta de decisões judiciais que decretaram essa indisponibilidade de bens, sem critérios mais específicos, sem uma quantificação do dano num patamar razoável, e a consolidação da jurisprudência dos tribunais dizendo, olha, na dúvida, né, se há fumaça, há fogo. Então, muitas dessas decisões acabaram trazendo um transtorno muito grande ao indivíduo que responde a uma ação de improbidade, e, ao final, essa ação de improbidade foi declarada não procedente. Né? Houve absolvição desse réu e um dano foi causado à vida daquele cidadão. Então, é importante nós lembrarmos que a indisponibilidade de bens é uma medida extremamente dura. E aí eu entro no segundo ponto.
é uma medida extremamente dura contra um cidadão que é presumidamente inocente. E aí, vejamos, nós estamos falando aqui não da execução quando houve um título judicial declarando que um dinheiro é devido à administração pública. Nós estamos falando aqui não na cognição exauriente do Poder Judiciário, mas a sumária. Então, presumindo que esse indivíduo ele é inocente, nós não podemos comparar, por exemplo, com a execução de um cheque sem fundo, com a execução de uma dívida, porque dívida ainda não há. Nós temos aí a possibilidade de que, ao final do processo, nós tenhamos a declaração de que houve um dano ao erário. A lei garante a indisponibilidade de bens, só que ela traz uma série de requisitos. Então, é importante que seja aferido no caso concreto, de que, de fato, existem indícios mínimos da prática do ato de improbidade. É importante que seja identificado a questão da quantificação do dano ao erário. A lei ela é contraditória, eu acho que o professor Igor vai concordar comigo, porque no caput do artigo 16 fala do dano ao erário e do acréscimo patrimonial. E depois, no parágrafo 6º, salvo engano, ela fala que é só a quantificação do dano ao erário. Então, há uma contradição da lei, no meu entendimento, e um erro em relação a isso. Mas, dando prosseguimento, eu acho extremamente legítimo que, diante das graves consequências que uma indisponibilidade de bens pode ter na vida do agente público, que o legislador ele estabeleça esses limites. Quais são os limites? Olha, nós temos aqui uma ordem de garantia que o acusado vai ter que sofrer em prol do interesse público ao final. Se tiver um exercício minimamente razoável, aqueles bens vão garantir o resultado final prático do processo. Então, acho que essa ordem é super importante, porque no final vai garantir da mesma forma o resultado prático do processo e, automaticamente, também vai deixar que o indivíduo que goza ainda dessa presunção de não culpabilidade, ele possa minimamente seguir a sua vida. Especificamente sobre a ponderação feita pelo professor Igor em relação aos 40 salários mínimos, e aí eu explico para quem está nos assistindo agora, é que a lei diz que aquele dinheiro que estiver na conta corrente, na poupança, ou de investimento do acusado, no valor de até 40 salários mínimos, vamos colocar aí quase 50 mil reais, né, mais ou menos, esses valores eles ficariam intocados, né? Não poderiam ser bloqueados, não poderiam ser utilizados como garantia. Eu vejo, mais uma vez, do ponto de vista político-ideológico, no sentido positivo, razoabilidade na ponderação do professor Igor. Acho extremamente razoável. Mas também entendo como legítimo, não entendo que isso fere a Constituição Federal, porque ela está, dentro dessa lógica, ponderando essa utilização de um instrumento antecipado de penalização. Sim, penalização. Por quê? Porque o bloqueio de bens, o bloqueio de valores, é uma penalização antecipada contra aquele que responde a uma ação de improbidade. Então, eu acho que a grande divergência nesse aspecto é que eu não vejo inconstitucionalidade na escolha legislativa que foi feita. Perfeito. 2 pontos de vista. Pretende fazer réplica, Igor? Não, eu só quero dizer que se algum dia eu for processado por qualquer coisa na vida, meu advogado é o doutor Antônio Rodrigues. Certeza. Eu também. Ganhei a tarde hoje. Ganhei a tarde. Nós tivemos hoje aqui 2 declarações de amor, né? Meu pai dizendo, Rodrigo, você se lembra do nosso combate? Porque quando eu era estudante de Direito, professor Igor, eu e meu pai, nós fizemos uma grande investida contra um prefeito corrupto que tinha na nossa cidade, lá no interior da Bahia, e foi um dos episódios que me fizeram apaixonar pelo direito administrativo, e a gente combateu com muito afinco para que aquele senhor fosse responsabilizado, e conseguimos. Eu já vivi, na época de estudante, Você estava do outro lado do balcão na época. Acusador, digamos assim. Meu pai ficou apaixonado por você agora aqui. Foi impressionante isso. Gente, só um pontozinho, será que eu posso? Porque realmente está pegando, é o ponto da retroatividade da lei. Será que a gente pode falar disso? Tentando ser o máximo objetivo possível pela hora. Nossa, não tem como ser objetivo disso, hein, Marilene?
Nossa Senhora. E aí, assim, eu tô com o médico marcado da minha filha. Se a gente for falar de retroatividade, vai ser meia hora aqui pra gente falar. Vamos marcar outra live para falar da parte 2. Vamos marcar outra live, parte 2. Aí a gente, fala mais 1h20, 1h30, tranquila. Se é que a gente vai conseguir, né, esgotar tudo com mais uma. A gente marca a parte 3, a parte 4 e vai... Isso, a gente faz um seriado. Bom, então, agradecendo a quem está nos acompanhando aqui já antecipadamente, vou passar então para as considerações finais. Pode falar, Igor, para a gente fechar então. Bem, minhas amigas, meus amigos, é isso. Vocês percebem que, de fato, a lei tem muitos pontos para debate. Graças a Deus, não é algo, pelo menos, fechado, né? Que você diz, a lei é com certeza toda boa, a lei com certeza é toda ruim. Não, há pontos positivos, né? Nós falamos pouco aqui dos pontos positivos, a vedação da improbidade por hermenêutica, do artigo 1º, parágrafo 8º, é um ponto extremamente positivo e que vem exatamente dentro dessa lógica de trazer uma garantia, uma segurança para o gestor público não ter medo, o direito do gestor público processado ser defendido pela advocacia pública, caso tenha agido com base no parecer, me parece também uma disposição extremamente positiva, como outras que nós podemos falar mais à frente. Porém, chamo todos vocês, portanto, para esse debate. Tem muitas lives já aí sobre o evento. Quem quiser comprar o livro aqui do professor Igor, viu? Pode ajudar, o leite está caro. A nova lei de improbidade, comentada pela editora Mizuno, a professora Marilene, fez até um sorteio no Instagram dela. O professor Rodrigo vai receber o e-book e vamos doar um para ele também sortear lá com os alunos dele, para a gente poder disseminar também essa doutrina que traz o contraponto republicano acadêmico para que a gente possa chegar às conclusões. Então, agradeço à professora Marilene Márcio pelo convite extremamente honroso. Professor Rodrigo, sempre um prazer estar aqui debatendo, ouvindo o outro lado do balcão, no bom sentido. E já vou fazer, viu, a procuração à justiça aí para Vossa Excelência me representar mais à frente. Então, um abraço, pessoal, aos que nos assistiram, nos ouviram também, a Regiane e a todos que trabalharam aqui na Libras. Um abraço, boa tarde. Professora Marilene, queria agradecer enormemente pela oportunidade do nosso debate aqui. É um prazer estar ao seu lado, sempre em todas as nossas conversas acadêmicas. Você é uma professora que nos traz muita inspiração, e dizer que é uma honra enorme debater, refletir conjuntamente com o professor Igor Pinheiro, alguém que eu conheci há pouco tempo, mas faço questão sempre de ouvi-lo, de ler os artigos. Li o artigo sobre a retroatividade da lei de improbidade, li com atenção, fiz fichamento, estou trabalhando aqui alguns escritos acadêmicos e, com certeza, vou levar em consideração todas as suas ideias, professor Igor. Um prazer enorme estar ao seu lado. E também agradecer a todos que estão assistindo a nossa live. Espero que, de alguma maneira, nós tenhamos apresentado pontos interessantes para o sistema de combate à improbidade do nosso país. E a Câmara dos Deputados e o nosso Poder Legislativo tem um papel super importante, não apenas na edição das leis, mas também na divulgação de tudo aquilo que precisa ser discutido de relevante para o bom funcionamento da administração pública. Muito obrigado a todos. A Regiane, que está aqui também ao nosso lado. Prazer, Regiane. Bom, é uma pena, né? Porque esse assunto apaixona a gente, mas as pessoas têm compromisso, tem médico, né? Tem vida fora das lives, e aí a gente vai ter que encerrar dizendo já que as alterações foram mais de 192 alterações, então a gente poderia falar disso durante muito tempo. Quem sabe, realmente, depois a gente marca uma live, parte 2, para continuar explorando esses assuntos. Essas alterações têm apenas um mês de vida, então muita água pela ponte vai correr ainda, a jurisprudência não vai decidir muita coisa, ainda vão ter ações de inconstitucionalidade. Então, a gente ainda vai ter muito tempo falando ainda dessas alterações. Agradecer a todo mundo aqui, ressaltar o meu agradecimento ao CEFOR e parabenizar pela escolha desse tema de muita relevância para a realidade administrativa e para a administração pública. Agradecer aos nossos palestrantes, foram realmente brilhantes, mantiveram o nível mesmo tendo visões tão díspares, né, relativamente ao tema, mas conseguiram, em cada um, dentro do seu quadrado, defender o seu ponto de vista de uma forma bem proveitosa, bem profícua. Apesar da moderadora, fazer o contrário, né? A moderadora instigou para o bicho pegar. Foi ou não foi, professor Igor? Eu tentei, mas eu não consegui. Quem sabe na próxima eu consigo o que eu gostaria, né? Quero ver a cadeira voando, a briga, mas não consegui dessa vez. Quem sabe da próxima.
Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.